Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula 14 da comunicação não violenta, o X. Nós estamos falando sobre um assunto importantíssimo. Nós estamos falando aqui dos arquétipos, dos símbolos, né? De tudo que você acaba seguindo, o cuidado para não seguir falsos profetas, pessoas que estão lidando com suas doenças, né? Do seu aspecto inconsciente, criando aí, né? Novas sabedorias e você vai seguindo, né? Porque não se preocupe em olhar para o fruto daquela árvore. Então, se a gente pensar na nossa herança natural, né? Como Heráclito diz, que todo espírito desce de uma altura ígnea. Então, quando o espírito ele se torna pesado, ele vai se transformando em água, e o intelecto ele é tomado de uma presunção luciferina de usurpar o trono onde reinava o espírito. Então, o espírito, ele pode reivindicar legitimamente o pátrias protestas, o pátrio poder sobre a alma. Mas o intelecto nascido da terra, por ser uma espada, um martelo do homem, e não um criador de mundos espirituais, né? Um pai da alma. Então, o restabelecimento do espírito, eles precisa acontecer, entende? O espírito, ele não paira mais no alto, ele está embaixo. Ele não é mais fogo, ele se tornou água. Então, o caminho da alma que procura um pai perdido, né? Ele vai levar a água ao espelho escuro que repousa no fundo da água. Aquele que escolhe um estado de pobreza espiritual, né? A verdadeira herança de um protestantismo vivido até as últimas consequências chegou ao caminho da alma que conduz à água. E não estou falando de uma expressão metafórica, não. Eu estou falando de um símbolo vivo da psique e da psique escura, né? Eu tenho uma ilustração aqui que eu vou contar para vocês. Um teólogo protestante, ele tinha frequentemente o mesmo sonho. Ele encontrava-se numa encosta ao pé, onde tinha um vale profundo e lá um lago escuro. No sonho, ele sabe que algo sempre o impede de aproximar-se do lago, mas aí ele decidiu ir até a água. E ao aproximar-se da margem, tudo ficou mais escuro e lúgubre, e uma rajada de vento passou subitamente sobre a água. E ele entrou em pânico e acordou. Este sonho, ele mostra um simbolismo natural. No sonhador, ele vai descer à própria profundeza, e o caminho vai levar a uma água misteriosa. Mas aí ocorre um milagre, né? O milagre da piscina de Betesda. Um anjo vai descer e vai tocar água, que vai adquirir um poder curativo. No sonho, o anjo é o vento, é o pneuma, né? Que sopra onde quer. É necessário que um homem desça e desça até a água, a fim de que produza o milagre da vivificação da água. Então, o sopro do Espírito que passa sobre a superfície escura, ele é sinistro, né? Como tudo que causa, né? E que nós desconhecemos. É o indício de uma presença invisível, né? De um nume, que a vida não se deve nem à expectativa humana, nem à maquinação da vontade. Vai vir um calafrio, né, que vai perpassar o corpo da pessoa que acredita ser o espírito, algo que se crê, algo que se faz, que se lê nos livros, né, o assunto de conversa, mas quando ocorre uma movimentação espontânea dessa do espírito, uma assombração
terror primitivo se apodera dessa mente ingênua, uma mente que não está preparada, né? Então, os anciãos da tribo no Quênia, né, eles descreveram um Deus noturno como aquele que provoca o medo, né? Ele chega a nós como uma rajada fria de vento que nos faz tiritar, que passa assobiando em redemoinho pelo capim alto. Um pan-africano que na hora fantasmagórica do meio-dia toca sua flauta, né, assustando os pastores. Então, no sonho, esse sopro do pneuma amedrontou o pastor, né? Pastor do rebanho, que na escuridão da noite pisou na margem coberta, perto da água, no vale profundo da alma. Aquele espírito ígneo, né? Desceu ao reino da natureza, as árvores, rochas, as águas da alma, como um ancião do Zaratustra, lembra de Nietzsche? Ele que estava cansado da humanidade e foi se retirar para a floresta para resmungar com os ursos em louvor ao Criador. Então, a gente precisa percorrer esse caminho, o caminho da água, que sempre desce, se a gente quer resgatar o grande tesouro, que é a preciosa herança do nosso Pai, né? No hino, a alma, o filho, é enviado pelos pais à procura de uma pérola perdida que caiu da coroa real do pai. E ela jaz no fundo de um poço profundo, guardada por um dragão na terra dos egípcios. Mundo, né, de embriaguez, com todas as suas riquezas físicas e espirituais. O filho herdeiro, ele sai à procura da joia, e ele se esquece de si mesmo, da sua tarefa. Aonde ele se esquece? No mundo, na orgia dos prazeres mundanos dos egípcios. E até que uma carta do pai lembra do seu dever. E aí ele se põe a caminho em direção à água e mergulha na profundeza sombria do poço, em cujo fundo ele vai encontrar a pérola para oferecer para a divindade. Então a gente se perde mesmo, né? Nos entretenimentos do mundo, a gente esquece o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, muitos nem sabem. Acabam se envolvendo, né, com novelas, com jogo de futebol, com entretenimento, e se perdem como este. Então, esse hino, ele é de uma época que é muito semelhante ao que a gente está passando hoje, né? Porque a humanidade estava à procura e estava esperando. E foi o peixe, né? O peixe tirado do profundo, leva-tus de profundo, da fonte que se tomou o símbolo do Salvador, de Jesus, que é o portador da cura. Então, é interessante essa questão dos sonhos, o quanto ele explica essa questão da água. Né? A água é o símbolo mais comum do inconsciente. O lago é o inconsciente, que de certo modo ele fica abaixo da consciência. Então, muitas vezes ele é chamado de subconsciente, né? Com uma conotação pejorativa, de uma consciência inferior. A água é o espírito do vale, o dragão aquático do tal, né? O yang incluído no yin. Psicologicamente, a água, ela significa o espírito que se tornou inconsciente. O sonho do teólogo diz que ele pode experimentar na água o efeito do espírito vivo, como um milagre de cura na piscina de Betesda. Então, essa descida às profundezas, ela sempre parece, na verdade, uma subida. Não. É muito interessante, né? Os testemunhos de sonhos, né? O espírito parece que vem sempre de cima e tudo é turvo. Tudo que é turvo, que é reprovável, vem de baixo. E isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, a água, ela é tangível, ela é terrestre, é o fluido do corpo dominado pelo instinto, é o sangue, o fluxo de sangue, o odor do animal, né?
A corporalidade cheia de paixão. O inconsciente é a psique, né, que alcança a partir da luz diurna de uma consciência espiritual, né, o sistema nervoso designado como simpático. Então, todo o sistema cérebro-espinal, a percepção, a atividade muscular, o meio ambiente, né, percebido através dela, né, do equilíbrio da vida, através dos órgãos dos sentidos, das vias da excitação, né, do mistério da excitação, vai trazendo aí uma natureza profunda da nossa vida, né, e vai irradiando o efeito interno. Então, é um sistema extremamente coletivo, arquetípico, a base operativa de todo o misticismo, participação mística. E essa função, né, cérebro-espinal, ela culmina na distinção diferenciada do eu. Ela apreende o superficial, sempre por meio do espaço. E essa função, ela capta tudo como fora. E o sistema simpático, ele consegue trazer tudo para dentro. Então, o inconsciente ele é considerado como uma espécie de intimidade pessoal encapsulada, né? A Bíblia chama de coração. Então, a fonte de todos os maus pensamentos, inclusive. Nas câmaras do coração moram os terríveis espíritos sanguinários, a ira súbita, a fraqueza dos sentidos. É o modo como o inconsciente é visto pelo lado consciente. Então, a consciência parece ser uma questão de cérebro, né? Que vê tudo, separa, vê isoladamente, inclusive o inconsciente, encarado como meu inconsciente. Então, de modo geral, quem desce ao inconsciente chega a uma atmosfera de subjetividade egocêntrica, sabe? Fica num beco sem saída, à mercê do ataque de todos os animais ferozes abrigados na caverna do submundo da alma. E você? Você já decidiu mergulhar no seu inconsciente? De forma consciente, você quer fazer isso? Escreva aí sobre essa aula e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço.